Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Leão, sou consultora de imigração aqui da Visa Immigration. E mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui fazer live, eu amo fazer live. Já tô vendo que tem gente entrando, então vai dando um alô, me avisa se vocês estão me escutando bem. O assunto de hoje é sobre o futuro do Express Entry. E aí eu já queria começar essa live falando que a gente recebeu um comentário, né, no post, e achei um comentário muito pertinente. E o cliente falou, bom, qualquer conclusão é mera especulação. E sim, tá? Tudo que a gente vai falar aqui é a nossa percepção do cenário atual do Express Entry, e tudo que a gente conversa e vê e prevê para o futuro é realmente baseado no que está acontecendo hoje ou no último ano aí de Express Entry, né? Então, realmente não tem como, nenhum consultor sério nunca vai falar 100% alguma coisa, porque simplesmente não depende da gente, tá? Então, eu não quero que vocês peguem o que a gente vai falar aqui hoje como verdade absoluta. Então, isso é muito importante deixar claro, tá bom? Vão de novo, por favor, muita gente entrando, vão dando um alô aí, me fala se vocês estão me ouvindo. Já vou deixar um recadinho aqui antes da gente começar, que se você tem intenção de fazer uma consulta e, enfim, né, quer agendar, tem o cupomzinho de desconto, Live ISA com S, tá? É 24, então eu tô vendo aqui, ó, Live ISA 24. Para vocês ganharem $10 de desconto no valor da consulta, tá bom? Então, se você tem intenção aí de marcar uma consulta, aproveita o cupom de desconto, tá bom? Vamos lá, gente, sem mais delongas, porque eu não gosto de enrolação. Eu não sei se vocês que estão nos acompanhando aqui já tem uma ideia de como o Express Entry funciona, o que é Express Entry. Então, antes da gente começar a falar aí de previsões para o futuro, deixa eu só dar um overview aqui rapidinho sobre o que é o Express Entry, tá? E aí, se vocês quiserem comentando, aqui está, vocês estão aí, se vocês já estão no Canadá, ainda estão no Brasil, já estão estudando o Plano Canadá faz um tempo, ou acabou de começar, tá começando a aprender, me avisa aqui nos comentários, porque aí eu consigo ter uma ideia melhor de como abordar aqui com vocês o tema, tá bom? Vamos lá. Express Entry, o que é? Para deixar claro, tá? Express Entry não é um programa de imigração, tá? Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas confundem. Express Entry não é um programa de imigração. Express Entry é um sistema de pontos que gerencia alguns programas. A Juliana já falou aqui, ó, já estou no pool aguardando as rodadas. Fingers crossed, Juliana, boa sorte aí pra você e que você seja convidada muito em breve, tá? Então, falando isso, sistema que gerencia alguns programas, tá? Quais são esses programas? Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class e Federal Skilled Trade Workers. Cada um desses programas tem os seus critérios mínimos de elegibilidade. Então, para que você possa entrar no Express Entry, para que você possa fazer, criar o seu perfil no Express Entry, você precisa primeiro passar pelo critério de elegibilidade de um desses programas. E, de novo, repito, cada um deles tem os seus próprios critérios, tá? Então, um erro que muitas pessoas cometem é ir ali na calculadora do governo e pontuar, né, preencher ali conforme o seu perfil e falar assim, eu tenho 350 pontos, deixa eu entrar no Express Entry, né? E aí, muitas vezes, a pessoa abre o perfil no Express Entry e aí dá perfil inelegível. Por quê? Porque aquela calculadora do governo, ela só calcula a sua pontuação no Express Entry, mas ela não determina a elegibilidade. Porque, de novo, primeiro você precisa passar pelo filtro desses programas aqui, pelos critérios de elegibilidade, e aí você cumpriu esses critérios mínimos, aí você entra ali no Express Entry, e o Express Entry vai determinar uma pontuação para você, e aí como que acontece, né? E isso é uma coisa que eu também gosto de deixar muito claro. Qualificar para um desses programas e ter reais chances são coisas completamente diferentes, né? Então, isso é uma coisa que a gente determina durante a consulta, né? Porque tem muita gente que qualifica. Porque, para ser sincera,
os critérios de elegibilidade, eles não são tão difíceis assim. Então, qualificar para um desses programas não é o pior dos problemas, tá? Muita gente, a maioria das pessoas, elas vão acabar cumprindo aqueles critérios. Mas aí, aqui no Express Entry, elas têm uma pontuação tão baixinha que a chance delas serem convidadas é muito baixa. E aí, se esse foi o seu único plano de imigração, pode ser que você nade e morra na praia. Tá? Então, ao determinar o seu perfil, a gente precisa também determinar quais são as reais chances de você ser convidado ali com aquela sua pontuação. Ou o que a gente pode fazer para melhorar, para trabalhar na sua pontuação com o tempo, para que as suas chances melhorem também, tá bom? Então, falando aqui, dando um overview rapidinho, o Canadian Experience Class. Quais são os requisitos? Você precisa ter 1 ano de experiência de trabalho qualificada no Canadá, tá? E essa experiência, quando a gente fala experiência qualificada, a gente tá falando dos tiers de 0 a 3. Então, tiers 4 e 5 não entram, que são as experiências semi-qualificadas, tá? Essa experiência precisa ser full-time, ou seja, 30 horas por semana, ou part-time equivalente, né? Então, você precisa completar 1 ano, então 12 meses e 1.560 horas, tá? Completou numa experiência qualificada no Canadá e a prova de inglês ou francês. Se o seu tier for 0 ou 1, o seu nível de inglês ou francês precisa ser intermediário, que é o que a gente chama de CLB 7. Se o seu tier for 2 ou 3, aí é o CLB 5, que é um pré-intermediário. De novo, inglês ou francês, tá? Então, veja, é simples, né? Os critérios são simples. 1 ano de experiência de trabalho no Canadá, o inglês ali pré-intermediário ou intermediário, dependendo dessa posição, você qualifica. Mas aí no Express Entry, outras coisas vão contar, né? O que eles contam ali para pontuar? Idade, nível de escolaridade, nível de inglês, nível de francês, experiência de trabalho no Canadá, experiência de trabalho fora do Canadá. Se você tem irmãos que são canadenses ou residentes permanentes, se você tem uma job offer, se você estudou no Canadá, todas essas coisas vão contribuindo aí para você ir somando pontos, tá? O Federal Skilled Worker tem 3 critérios de elegibilidade. O primeiro é ter 1 ano de experiência de trabalho qualificada e contínua nos últimos 10 anos. Também estamos falando dos tiers de 0 a 3. Essa experiência precisa ser contínua, no Canadian Experience Class não precisa, essa aqui precisa, tá? E pode ser fora do Canadá. Então, aqui, o Federal Skilled Worker, é possível que você consiga imigrar sem nunca nem ter pisado no Canadá, né? Você precisa do CLB 7 de inglês ou francês, e aqui é independente do NOC, tá? Independente se é Tier 2 ou 3, ou se é Tier 0 ou 1, o CLB mínimo aqui tem que ser o 7, tá? Inglês ou francês de novo, e você precisa pontuar 67 pontos de 100, tá? Numa tabelinha ali que eles contam 6 fatores de pontuação. O que eles contam para que você chegue nesses 67? Idade, educação, experiência de trabalho, primeira língua, segunda língua, sendo inglês ou francês, né? Adaptabilidade, que tem vários fatores ali, mas a principal geralmente é o cônjuge, que pode ajudar com o nível de proficiência da língua também, ou parentesco, ou job offer, e a última é a job offer, tá? Que é basicamente ter um LMIA, assim, falando de uma maneira simplista, tá? Todos esses fatores vão pontuando ali para que você chegue aos 67 pontos. Então, tem gente que cumpre, tem mais de 1 ano de experiência, tem mais do que CLB 7, mas não chega nos 67 pontos. Se não chegou nos 67 pontos, não qualifica. E aí vai abrir o perfil do Express Entry de novo, vai dar perfil inelegível, tá? O Federal Skilled Trade Workers são para áreas específicas na área de trades. De uma maneira bem generalista, as posições de trade são geralmente associadas com a construção civil, mas tem algumas outras posições que não tem nada a ver com a construção civil, tá? Esse já aceita um nível de inglês ou francês menor, mas tem alguns outros critérios, como ter uma job offer, né? Ou ter o Certificate of Qualification, tá? De todos esses 3, o Federal Skilled Trade Workers, ele é o mais incomum, tá? O Federal Skilled Worker e o Canadian Experience Class, eles são mais comuns, tá? Então, falamos aqui, demos um overview rapidinho, e agora vamos falar, né, das tendências aí do Express Entry. A primeira coisa que eu quero falar é que no passado o Express Entry ele era muito mais previsível, tá? Ele ia seguindo numa linha assim, tipo, ele ia flutuando, mas ele ia flutuando e
com não muitos picos, digamos assim. E desde o ano passado, eu diria assim, desde da pandemia, na verdade, o Express Entry vem sofrendo muitas alterações. Ficou pausado por um tempo. Primeiro eles pausaram Federal Skilled Worker, depois eles pausaram Canadian Experience Class também. Depois que voltou, né, esses streams, a pontuação voltou lá nas nuvens, e a gente viu que quando começou a cair, né, para casa dos 400 pontos de novo, o que aconteceu? Ano passado, vai fazer um ano, o governo criou 5 áreas de demanda e o perfil, e as rodadas de francês, tá? E aí, desde que isso aconteceu, o Express Entry tá muito imprevisível. Então, quais foram as mudanças, assim, que a gente reparou desde nesse último ano, né? Antes, as rodadas, elas eram a cada 15 dias. Isso era, assim, não era uma regra, não era uma lei, mas era uma tradição, digamos assim. Era muito raro não seguir esse intervalo aí de 15 dias, tá? Agora, ela fica assim... Às vezes começa 15 dias, as rodadas gerais, aí quando vê dá uma pausa, né? Então, por exemplo, a última rodada geral, eu tô aqui no site aberto, foi em abril. A gente já tá em junho, né? Então, quando vai ser a próxima rodada geral, né? A gente tem visto essa inconstância, tá? Que mais? As rodadas específicas, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui dessas rodadas específicas. Foram 5 áreas em demanda. A área de Healthcare, a área de STEM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, a área de Transportation, Trades e Agriculture, tá? E aí, dentro dessas 5 áreas, tem os NOCs ali que eles aceitam. Então, não são todos os NOCs de Trades que estão dentro das rodadas específicas de Trades. Não são todos os NOCs de STEM que estão listados ali. No Agriculture, por exemplo, a gente tem apenas 3 NOCs listados, tá? Então, a gente precisa se atentar nessas 5 áreas de demanda e nas posições específicas ali listadas dentro delas, tá? E aí, qual que é a diferença? As pessoas falam... ou não falam, né? Algumas pessoas pensam, então se eu tenho experiência, né? Isabela, eu vi que médico está listado ali no healthcare. Isso significa que eu ganho mais pontos? Não, tá? Então, o Express Entry, ele não faz diferenciação de pontos por experiência de trabalho, se a experiência, por exemplo, Tier 0, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Não. É o tempo que vai determinar quantos pontos você vai ganhar. Não é a posição em si. O que vai fazer diferença nessas rodadas específicas é que elas vão ser rodadas separadas, tá? Ou seja, elas vão chamar ali só quem tem experiência naquelas áreas que foram listadas. E porque elas chamam só essas pessoas, fica menos competitivo. E quanto menos pessoas estão ali participando, menor a pontuação de corte, tá? Então é essa a diferença. Só para vocês terem uma ideia, a última rodada geral, que foi que chamou esses 3 programas, né? Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade Workers, teve uma nota de corte de 529 pontos. E aí chamou todos os NOCs, né? Agora, a última rodada específica, aí aqui vou falar cada uma delas, tá? A de STEM foi 491. Ainda uma pontuação alta, na minha opinião, mas bem abaixo de 529. Né? A de Transportation, a última rodada foi de 430. Aqui a gente vê uma pontuação, quase 100 pontos abaixo, né? A de Agriculture foi 435. Não, desculpa, 437. A de Healthcare, 422, tá? E a de Trades foi 425. Então, a gente vê que tem uma pontuação muito menor. Então, se você tem experiência de trabalho numa dessas posições ali da lista, você está muito mais favorável a receber o convite para aplicar. Porque, de novo, qualificar e ter reais chances são coisas totalmente diferentes. Se você qualifica com uma pontuação muito baixa, é possível que você nunca seja chamado, tá? Então, falando um pouco de futuro aqui, eu acredito que essas rodadas, elas ainda vão permanecer por algum tempo, porque existe uma demanda no Canadá para esse tipo de posição. Então, aqui, já pensando em termos de estratégia, no que você pode fazer para, de repente, aumentar as suas chances, é procurar uma dessas posições
para que você possa adquirir experiência de trabalho. E aí aqui a gente está falando de uma coisa um pouco delicada e limitada, tá? Porque, por exemplo, a maioria dessas posições são posições regulamentadas, são posições que nem se eu quiser eu consigo ter a experiência, né? Então, hoje eu sou consultora de imigração. Se eu quiser trabalhar como médica, eu não posso, né? Então não é só porque eu posso mandar meu currículo, mas eu não posso, eu não tenho autorização para trabalhar como médica, né? E aí, a maioria das posições ali no healthcare, por exemplo, são posições que se você não se formou, se você não tem, né, as credenciais específicas para aquilo, não adianta porque você não vai poder exercer. Na de STEM, a mesma coisa. Na de Transportation, por exemplo, um bom exemplo. Então, se você, por exemplo, tem noções, experiência administrativa, de gerência, talvez uma posição legal que você possa tentar é Managers in Transportation, porque é uma posição que não exige nenhuma regularização. Tá? Não exige nenhum tipo de certificado específico, né? Na área de trades ali, são posições mais hands-on, né? Se você tem certas habilidades, por exemplo, carpinteiro. Poxa, carpinteiro é uma profissão que não exige nenhum certificado específico, né? Então, pode ser que não tenha nada a ver com o que você faz hoje, mas se você tiver aberto a dar uma pausinha ali, né, na sua profissão e pegar uma experiência de trabalho nessa área, você vai estar ali competindo com menos pessoas. E, de novo, a de trades teve aqui 425 pontos comparado com 529 da última rodada geral, tá? E o mais interessante dessas rodadas em demanda é que você só precisa de 6 meses de experiência full-time nos últimos 3 anos, tá? Então, eles não estão pedindo nenhum ano de experiência para que você possa qualificar para essas rodadas. Basta ter 6 meses de experiência nessas posições que você já pode estar competindo aí nessas rodadas específicas, tá bom? Então, eu acredito que como tendência, deva continuar aí essas rodadas. Uma coisa que eu estou um pouco desapontada é que eu achei que essas rodadas iriam estar acontecendo com uma frequência maior, tá? Então, aqui é uma outra dica, porque eu falei das 5 áreas em demanda, mas também foi criada uma rodada específica, que aí já não é para áreas, é mais para quem tem a habilidade no francês, tá? E aí aqui é uma atenção que a gente tem trazido e repetido muitas vezes, porque o que acontece? A gente escuta, né? Principalmente quem tá no Canadá já escuta. O Canadá tá desesperado por pessoas da área da saúde. O Canadá tá desesperado por pessoas da área de tecnologia. Mas quando a gente vê na prática, só trazendo um comparativo para vocês, então temos um ano aí dessas rodadas específicas. Elas passaram a existir em junho do ano passado, tá? Quando a gente vê o número de rodadas do healthcare, de junho até a presente data, nós tivemos 4 rodadas. Quando a gente vê as rodadas de STEM, 3 rodadas, tá? Que são as áreas que a gente fica escutando mais, né? Healthcare, STEM, TI, né? Quando a gente vê as rodadas de francês, tiveram 10 rodadas. 10 rodadas, tá? Então, de desses 6 streams específicos que começaram a existir no ano passado, o que mais teve rodada de lá para cá foi o de francês. Então, isso é um indicativo de que o governo ele está priorizando o francês acima dessas profissões em demanda. Então, o francês, mais do que tudo, está vindo como uma tendência muito grande, tá? Muito grande. Lá no passado, antes dessas rodadas específicas começarem a existir, o governo já tinha anunciado que ia haver mudanças no Express Entry e que essas mudanças seriam baseadas em alguns pilares, que seria o francês, era um dos pilares, áreas em demanda, de regiões e para international students, né? Então, a gente ainda está esperando algumas mudanças no Express Entry, tá? Se eles vão permanecer com esses 4 pilares ou não, nós não sabemos. Isso foi o que o ministro de Imigração anunciou. Queriam haver mudanças no Express Entry baseadas nesses 4 pilares. Desses 4 pilares, a gente viu 2, mas ainda está faltando a de região, tá? Que a gente não sabe como vai acontecer ou se vai acontecer. Então, eu acredito que, falando aí de previsões para o futuro, nós ainda estamos aguardando, tá? E
para international students, o que é uma coisa que muitos estudantes estão aguardando. Por quê? Porque lá no passado, lá na pandemia, a gente teve o TR2PR, né? E desde então, existe uma promessa muito grande, e mais do que uma promessa, uma expectativa gigantesca, né, das pessoas que se formaram, de que esse programa volte, né? Nós já sabemos que não vai voltar do mesmo jeito, se voltar, que não vai ser do mesmo jeito. Os critérios na época foram muito simples, foi completamente separado do Express Entry, tá? Mas eu ainda tenho esperança sim, principalmente baseado nesse anúncio ali do passado, de que é um dos pilares, né, para mudanças no Express Entry, beneficiar international students, de que possa vir mudanças aí para facilitar, né? Então, hoje, por exemplo, quem estuda no Canadá pode ganhar de 15 a 30 pontos adicionais ali. Então, isso já é um benefício em si, né? Mas eu acredito que o que pode vir a acontecer a benefício de International Students também é seguir esse mesmo formato de rodadas específicas, né? Então, vocês, International Students, não estariam competindo com todo mundo da piscina de candidatos. Haveria uma competição menor ali, e aí, de novo, menos pessoas competindo, nota de corte tende a ser menor, tá? Não sei se isso vai existir ou não. O governo IRCC tá muito bagunçado. Houve uma mudança gigantesca do outro ministro, né? Pro Mark Miller. A gente tem visto que o Mark Miller tem fechado ali as portas. Ele tem tomado decisões bem rigorosas, bem bruscas, assim. Então, pode ser que eles não cumpram essa promessa de beneficiar international students, mas existe essa esperança, tá? Existe essa esperança. Então, pode ser uma coisa que aconteça aí no futuro, tá? E de regiões. Então, hoje o que a gente vê é que a maioria das pessoas que migram, elas vão para Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver, né? E o Canadá é um país imenso em território, mas vazio em população. E a gente vê que existe uma crise de housing gigantesca nessas regiões, porque é muita gente vindo e aí não tem, né, esse suprimento, digamos assim. Enquanto tem outras regiões vazias que precisam de desenvolvimento, né? Então, é possível que no futuro, de novo, eles comecem a facilitar para quem tem já moradia, né, em uma região mais afastada. Alô, alô? Voltou? Me avisem se voltou. Para mim parece que sim. Não sei se voltou. Voltou. Pronto. O time de marketing me avisou aqui. Desculpa, pessoal. Deu uma travadinha aqui. Antes de continuar, eu quero responder. Geralmente eu coloco as perguntas pro final, mas só para não perder o gancho aqui, a Larissa tá perguntando, você fala dos estudantes que estão por vir? Larissa, pode ser, né? Na verdade, de novo, houve esse anúncio no passado que mudanças no Express Entry iriam acontecer baseado nesses pilares. A gente não sabia como ia acontecer, já aconteceu baseado em 2, que é o francês e áreas em demanda. E para International Students, ainda tem essa promessa, a gente ainda está aguardando. O que eu acredito, e aí de novo, aqui é especulação, é que eles devem fazer rodadas específicas para quem se formou no Canadá. Então, isso deve ajudar quem já tem esse histórico, né, de educação no Canadá, como as pessoas que estão para vir para completar os estudos e, de repente, criar o seu perfil no Express Entry, tá? Então, se realmente essas rodadas para International Students vier a acontecer, ela beneficia, muito provavelmente, quem já tem, né? Quem já está, por exemplo, no PGWP, como as pessoas que ainda estão por vir, tá? Agora, não sei se vai ser para qualquer programa de estudos, né? Então, pode ser que eles falam assim, os programas elegíveis ao PGWP vão participar dessas rodadas. Ou pode ser que eles falem, não, só diploma de 2 anos para cima. Ou pode ser que eles falem, não, só bacharelado, mestrado, doutorado, né? Então, não sabemos se eles realmente vão cumprir esse pilar de educação, e se cumprir, quais serão as regras, né? Eu acredito que se houver alguma mudança nesse sentido, deva ser
os mesmos requisitos de elegibilidade para o PGWP, tá? Então, programas elegíveis ao PGWP vão ser elegíveis, as pessoas que se formaram nesses programas vão ser elegíveis para essas rodadas específicas para International Students. Esse é o meu palpite, tá? E a minha torcida também. Então, de novo, fingers crossed, tá? Porque hoje os estudantes internacionais estão vivendo uma instabilidade muito grande, né? Antigamente, o plano de imigração, ele era muito mais certeiro. Basicamente, era estudar, trabalhar, ter uma nota ok de inglês e já conseguir uma pontuação legal ali no Express Entry. Ou até mesmo através de um programa provincial. Hoje, a nota de corte do Express Entry para as rodadas gerais está muito alta, né? Eu sempre dou o meu exemplo. Eu imigrei através desse caminho. Eu vim, estudei, trabalhei numa posição qualificada, atingi uma pontuação ali de inglês e imigrei. Com a pontuação que eu tinha no passado, eu estaria longe, mas eu estaria longe da nota de corte hoje, né? E é o que tem acontecido. Então, existe essa ansiedade muito grande nas pessoas que estão formando, ou até mesmo nas pessoas que estão com o PGWP vencendo e ainda não conseguiram chegar ali na pontuação de corte do Express Entry, ou até mesmo nas pontuações federais. Nas provinciais, tá? Porque as provinciais, elas tendem a meio que acompanhar o Express Entry, tá? A gente vê isso muito nitidamente no programa de Ontário, por exemplo, tá? Toda vez que a rodada específica de healthcare ou de STEM abaixa, Ontário vai lá e baixa a pontuação de corte deles mais ainda. Então, eles têm essa tendência, né? BC, por exemplo, no passado, foi muito mais fácil para a área de tecnologia. A nota de corte costumava ser 80 pontos, né? Agora, porque a rodada do STEM ainda tá alta, 491 ainda é uma pontuação muito alta, a rodada de Tech ali pro BC-PNP está com uma nota de corte de 122 pontos. E esse gap de pontuação de 80 para 122 é muita coisa. É muito difícil, né? Atingir essa diferença. Então, é isso. É uma das expectativas aí e previsões baseado num anúncio do governo do passado, que haja essas rodadas específicas para International Students e para certas regiões. Voltando aqui no caso da região, eu não sei se seria todas as regiões, por exemplo, outside das regiões metropolitanas, né, Greater Vancouver, Greater Toronto, eu acredito que seriam cidades específicas, acompanhando um pouco a ideia do programa rural, né, o programa rural tem as cidades específicas participantes, então eu acho que se acontecer essa mudança aí de streams específicos, rodadas separadas para certas regiões, eles também vão nomear as cidades que eles vão aceitar para esse stream, tá? Bom, vamos lá então. Falando aqui de rodadas, né? Como eu falei, deixa eu só ver aqui se tem alguma perguntinha antes da gente continuar aqui. Eu acho que o time... Então, a Larissa tinha perguntado, conta para quem já graduou. Larissa, então, só deixando claro, isso aqui é uma especulação minha, tá? Não tem anúncio nenhum de algum programa, só tem esses pilares que foram anunciados nos quais a imigração tinha intenção de priorizar, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro e aí a gente tá aqui na expectativa para que isso aconteça ainda, tá? Deixa eu ver... A Thaís falou, nossa, se tiver para International Studies eu até choro. Olha, Thaís, eu também. Eu vou ser bem sincera, eu também, porque a gente do lado de cá sofre muito com os clientes. A Cláudia tá perguntando assim, pro Child Care também 6 meses e precisa aquele curso, né? Cláudia, eu acho que você tá confundindo aqui, tá? O Child Care, ele não está listado em nenhum dos 5 streams específicos aqui do Express Entry, tá? Acredito que você esteja falando do Child Care do BC-PNP. Então, Express Entry e BC-PNP são programas completamente diferentes, tá? O Express Entry, ele é federal, o BC-PNP, ele é provincial. E eles podem andar juntos, eles podem ser combinados, tá? Mas as regras do BC-PNP são completamente diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque senão a gente vai estar fugindo do tema. Mas
para você qualificar ali para o BCPNP no stream de Child Care, você precisa ter a job offer na posição, tá? E outros requisitos também. Tem uma live aqui das profissões em demanda por província, e lá eu falo bastante do BCPNP, principalmente desse stream do Child Care. Então, roda ali a nossa página e procura essa live para você se informar melhor, tá bom? Porque senão a gente vai fugir do tema aqui. Deixa eu ver, Thaís... Mas se eu morar na Grande Toronto, posso aplicar para outra região? Então, Thaís, não sei te falar, porque esse stream não existe ainda, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui é baseado no anúncio do governo, dos pilares que eles tendem a priorizar. E desses pilares, até agora, a gente só viu eles colocarem em prática 2 deles, que são as áreas em demanda, que foi esses streams que passaram a existir no ano passado, e o stream específico de francês, tá? Os outros 2 pilares a gente ainda tá aguardando, que é para International Students e para região. Então, eles só falaram, a gente tá com planos de priorizar esses pilares, mas eles não falaram como isso seria. Então, eu não tenho como te falar quais vão ser as regras, porque estou no escuro tanto quanto vocês, tá? Rezandei, onde eu acompanho as chamadas do Express Entry. Bom... Se você tá aqui, provavelmente você segue a gente, então todas as rodadas do Express Entry a gente posta aqui, tá? Rodadas do Express Entry, a gente posta as rodadas de Ontário, a gente posta as rodadas de BC, tá? Que são as províncias que a gente trabalha mais. A gente trabalha com todas as províncias, mas essas acabam que são as predominantes, tá? E também no site do governo, tá? No site oficial do governo tem todas as rodadas lá. Você consegue ver quantos candidatos foram chamados por rodada, qual foi a nota de corte, qual foi o tipo de rodada, tá? Vou entrar no assunto aqui agora, importante, se ninguém tiver outra pergunta antes da gente continuar, deixa eu ver. Acho que é isso. Aconteceu uma coisa na semana passada, dia 31, a gente tá... Não, 2 semanas atrás, que foi a rodada exclusiva para o Canadian Experience Class, tá? Então, como eu falei, o Express Entry, ele abrange 3 programas, né? Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Federal Skilled Trade Workers. Quando a gente olha as rodadas e vê ali as rodadas gerais, significa que eles chamaram esses 3 streams de uma vez só, tá? E aí, o que aconteceu no dia 31 de maio? Eles chamaram apenas o Canadian Experience Class. E isso, se vier a acontecer mais vezes, tende a ser muito beneficial para quem já tem experiência canadense. Por quê? Porque, de novo, parece que eu vou ser repetitiva, mas o óbvio precisa ser dito. Vocês estarão competindo com menos pessoas. Nas rodadas gerais, vocês competem com aquelas pessoas que têm experiência canadense, com aquelas pessoas que têm a job offer para o Federal Skilled Trade Workers, para aquelas pessoas que têm experiência fora do Brasil, fora do Canadá, desculpa. Então, a competição é maior. Agora, se você qualifica para o Canadian Experience Class e eles chamam essa rodada isolada, é menos candidatos ali, é menos aplicantes, e aí a pontuação de corte tende a baixar, tá? Então, a gente viu isso acontecer na época de pandemia. Enquanto as fronteiras estavam fechadas e o governo estava evitando autorizar pessoas de fora, o que aconteceu? Eles pausaram o Federal Skilled Worker e começaram a chamar só Canadian Experience Class. E aí a pontuação de corte baixou tanto, mas tanto, tá? Teve rodadas ali abaixo de 400 pontos e isso é muito, muito, muito benéfico. Então, a rodada do dia 31 de maio nos traz essa esperança de que eles vão começar a chamar separadamente e com isso a pontuação de corte tende a baixar. A última rodada geral teve uma nota de corte de 529 e a rodada específica do Canadian Experience Class teve uma nota de corte de 522. Aí você fala, poxa, Isabela, mas a diferença foi pequena. Sim, foi pequena, mas a Eleonora falou aqui, ó, teve rodada de 75 pontos, foi 67, se eu não me engano. Essa rodada, quase 30 mil candidatos foram chamados numa única rodada, tá? Se isso acontecer de novo, seria o sonho de todo mundo, né? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu lembro certinho o dia, eu tava no aeroporto, chegando no Canadá, e eu vi assim, não, eles vão anunciar que foi um erro, não é possível, mas não.
quase 30 mil pessoas foram chamadas, tá? E aí, pegando um pouco o gancho, se você qualifica para o Express Entry, mesmo que a sua pontuação seja baixa, eu recomendo abrir o perfil, tá? Eu recomendo abrir o perfil, porque é um risco positivo, tá? Vai que acontece de ter uma rodada louca de novo e você ser chamado, tá? Mas, apesar dessa recomendação de abrir o perfil, em paralelo, nós precisamos estar aqui trabalhando em estratégias para aumentar a pontuação. Eu não gosto de um plano que é exclusivamente contando com a sorte, tá? Então, aí ó, já até fez um joinha aqui. Então, é um risco positivo. Se você qualifica, vamos abrir o perfil. Mas, ao mesmo tempo, se a sua pontuação baixa, a gente precisa trabalhar em estratégias para aumentar a sua pontuação. Se baixou e você foi chamado, ótimo. Se não baixou, a gente já tá aqui, né, traçando estratégias e correndo atrás ali, nadando, para não morrer na praia, tá? Então, essa é uma tendência ali para o futuro. Essa última rodada específica nos traz a esperança, tá? De que mais rodadas específicas do Canadian Experience Class venham a acontecer. E essa rodada não veio como surpresa pra gente, tá? Na verdade, é uma coisa que, se vocês forem acompanhando as nossas lives, a gente já estava prevendo que isso acontecesse. Por quê? Nos anúncios, né, do ministro de Imigração, Mark Miller, ele falou que uma das prioridades deles era diminuir o número de temporary immigrants, né? O que são os temporary immigrants? Pessoas como visitor, student e worker. E a gente tem visto essas medidas de maneira negativa, né? Então, por exemplo, houve aquela limitação do cônjuge não poder trabalhar se o aplicante principal estiver num college, né? Então, ou até mesmo bacharelado, são alguns bacharelados específicos que autorizam o cônjuge a poder trabalhar. Então, essa foi uma mudança extremamente negativa e bem rigorosa, né? Que diminui o número de temporary people, temporary immigrants. A limitação dos colleges, né, as cotas que os colleges estão para aceitar os estudantes, a limitação, a diminuição de número de estudantes que eles vão começar a aceitar. Então, a gente tem visto todas essas mudanças negativas para diminuir o número de temporary immigrants, apesar disso, o próprio Mark Miller falou, uma das maneiras de diminuir o número de temporary immigrants é ajudar as pessoas que já estão no Canadá a se tornar permanente, né? Então, com isso, nos trouxe a esperança de que as rodadas exclusivas para o Canadian Experience Class, que são para aquelas pessoas que já estão no Canadá, que já têm experiência canadense, voltassem a ser exclusivas, tá? Então, fazia mais de um ano que não tinha rodada exclusiva, e aí teve, tá? Então, não veio como uma surpresa, porque houve esse anúncio do Mark Miller de que eles iriam, uma das maneiras de diminuir temporary immigrants era ajudando quem estava aqui, e se essas rodadas começarem a acontecer com frequência, a tendência é que a pontuação de corte baixe, tá? Então, se você já tem um ano de experiência de trabalho no Canadá, em uma posição qualificada, se você ainda não fez a prova de proficiência do inglês ou francês, porque você acha que a sua pontuação está muito baixa, faça a prova. Corra, faça a prova, vamos abrir o seu perfil, vamos fazer a equivalência do seu diploma se você tiver educação de nível superior no Brasil, porque é um risco positivo estar no Express Entry, tá? É um risco positivo estar no Express Entry. E, de novo, se a pontuação de corte vier a começar a cair, você pode entrar, tá? Isso já aconteceu no passado e pode ser que aconteça novamente, tá bom? Então, essa aqui, na verdade, era uma das coisas mais importantes que eu tinha para falar, dessas rodadas exclusivas, e eu acredito que isso possa, sim, acontecer com mais frequência. Ela aconteceu no dia 31 de maio e desde então não teve mais rodada nenhuma, nem geral, nem de francês, nem de nada, tá? E aí, se você está me ouvindo de fora do Canadá, né, e tá pensando, Isabela, qual que seria então a minha melhor aposta, né? É muito difícil eu responder isso sem saber, sem ter uma noção geral do seu perfil, né? Mas aqui então eu vou repetir, vou resumir
as dicas que eu dei, tá? Então, focar ali nas rodadas diárias de demanda. E se tem alguma área que você possa conseguir a experiência de 6 meses, né? Em conjunto com a experiência em outra posição qualificada, eu acho que isso é uma estratégia muito legal para que você venha qualificar para as rodadas específicas, tá? O programa de estudos, ele continua sendo uma aposta muito positiva, tá? Claro que hoje a gente tem que ser muito mais específico, tem que, né, olhar direitinho, muito mais do que no passado, porque as regras mudaram, mas ainda continua sendo uma excelente maneira de aumentar sua pontuação, de conseguir experiência canadense, de já estar no Canadá, de já ir melhorando a língua, tá? E aí, voltando aqui, aproveitando o gancho da língua, o francês. Gente, desculpa, eu vou ter que repetir, porque tá sendo a maior tendência de todas, tá? O francês tem sido um divisor de águas na imigração. Então, se você tá fora, ou até mesmo se você já está no Canadá, se você tem um ano aí de PGWP e tá preocupado porque você ainda vê que a sua pontuação de corte tá muito longe, aposta no francês, tá? O francês, ele... como eu falei, as rodadas específicas do francês foram as que mais aconteceram de todas as rodadas. E as pontuações de corte estão muito baixas. Eu vou até mencionar aqui que eu acho que vale... talvez sirva como incentivo para vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira rodada de francês foi no dia 7 de julho do ano passado, com uma pontuação de corte de 439. Depois disso, eu vou falar todas as pontuações de corte até hoje, tá? Depois disso foi em julho a 375, 435 em setembro, 435 em agosto, 472 em setembro, 486 em outubro. Essa aqui foi a maior nota de corte, mas foram chamados apenas 300 candidatos, então, como eles chamaram poucas pessoas, a régua subiu, né? Depois disso, 470 em dezembro, 365 pontos em fevereiro, 336 pontos, aqui foi a nota de corte mais baixa, tá? Em fevereiro também, então em fevereiro a gente teve 2 rodadas de francês, 388 em março e a última rodada foi a 410 em abril, tá? Além de ter mais rodadas, gente, da área de francês aqui, da gente ter visto que muitas delas foi abaixo de 400 pontos, eu sinto que eles estão priorizando o processamento de francês, tá? Eu tive 2 clientes recentes que tiveram o PR aprovado. Opa, não sei o que aconteceu aqui, mas essa bexiguinha aí, sei lá, eu fiz alguma coisa com a minha mão que a bexiguinha soltou aí. Eu tive 2 clientes recentes que estavam no Brasil, que foram chamados pelo stream de francês, e a aplicação deles foi aprovada em 1 mês, tá? Então, tá sendo aprovado até mais rápido do que aquelas pessoas que já estão no Canadá e que estão aguardando aqui, tá? Então, isso nos mostra mais uma vez que eles realmente estão priorizando o francês, tá? Alguém perguntou aqui, Cláudia, qual o nível de francês que precisa ter para ser elegível? Muito boa pergunta, Cláudia. A elegibilidade, tá? Para que você possa participar desses streams específicos de francês, você precisa ter o CLB 7 de francês, tá? Aqui a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Gente, um segundinho que eu preciso molhar minha garganta. Obrigada. A gente precisa ter um cuidado muito grande, porque falar em CLB é muito diferente de falar de nível A1, A2, B1, B2, C1, C2, tá? Então, a gente precisa olhar ali no site a tabelinha de conversão para saber qual que é a nota específica na prova que equivale ao CLB 7, tá? E mais um ponto importantíssimo, a gente não olha o overall da prova, a gente olha por banda. Então, para que você possa participar dessas rodadas específicas de francês, você precisa tirar o CLB 7 nas 4 habilidades: speaking, reading, writing e listening, tá? Não adianta você tirar CLB 7 ou até mais em 3 das habilidades e em uma delas ficar abaixo de 7. Se isso acontecer, você vai subir a sua pontuação sim, no critério de second language, você consegue subir a sua pontuação ali, mas é coisa pequena, eu brinco que é catamilho, tá? É coisa de, sei lá, a depender do nível,
6 pontos, 7, 12 e tal, tá? Mas se você conseguir o CLB 7 em tudo, você sobe 12 pontos no Second Language. E se você combinar o seu francês com um nível de inglês, 50 pontos no Additional Points. Então, além do CLB 7 te qualificar para essas rodadas específicas do francês, ainda te aumenta 62 pontos ali na sua pontuação, que é muita coisa. Só para vocês terem um comparativo, se você estuda um mestrado no Canadá, é 30 pontos adicionais que você recebe. Se você tem uma job offer no Canadá, e aí aqui job offer a gente precisa tomar um cuidado, que não é simplesmente ter uma empresa te empregando, falando bem... de uma maneira bem simples, é basicamente um LMIA ou alguns vistos de trabalho específicos fechados para o empregador. Você ganha 50 pontos adicionais. Se você é solteiro e você tem 1 ano de experiência qualificada no Canadá, é 40 pontos, tá? E o francês, você pode aumentar 50 pontos adicionais ali. Na categoria de Additional Points e 12 pontos ou mais, se o seu nível for maior que um CLB 7 no Second Language. Então, hoje, o francês, além de estar tendo mais rodadas, além dessas rodadas estar com uma pontuação de corte muito baixa, é ainda o que tem um poder muito grande de aumentar a sua pontuação. E quando a gente fala de Express Entry, quanto mais pontos você tiver, maiores as suas chances de serem chamados. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem na mente depois dessa live é que qualificar e ter reais chances são coisas diferentes. A gente precisa qualificar e precisa correr atrás da pontuação, porque o futuro a Deus pertence. Essas rodadas a gente acompanha, né? A gente vê ali um padrão do último ano, dos últimos 2 anos, para poder falar, olha, baseado nessa pontuação, suas chances são ok. Baseada nessa pontuação, suas chances são baixas, né? Mas, de novo, do último ano para cá, tem sido muito difícil ter uma previsão mais certeira do Express Entry. E por isso, o nosso goal sempre tem que ser mais e mais pontos, tá? Deixa eu ver aqui. O time selecionou algumas perguntas para mim. E ter perfil por mais tempo pode ser um diferencial na nota de corte para desempate? Pode ser um diferencial para desempate, tá? Então, como que funciona? Exemplo, se a rodada foi a 450 pontos e você tem exatamente 450 pontos, pode ser que você não entre. Todo mundo que tiver acima de 450 pontos vai ser chamado naquela rodada, mas não necessariamente todo mundo que tem a pontuação daquela rodada vai ser chamado, tá? Existe um critério de desempate, que é o tie breaking rule, tá? Que eles determinam uma data. E aí eles falam assim, quem criou o perfil antes dessa data entra e tem exatamente aquela pontuação. Quem criou depois fica de fora. Gente, é muito triste. É muito triste quando o cliente finalmente chegou na pontuação de corte e não entrou porque ficou de fora do critério de desempate. É muito, muito, muito frustrante. Nesse sentido, mais uma vez, você qualifica? Vamos abrir o perfil? De novo, é um risco positivo. Enquanto o seu perfil está aberto, a gente trabalha para conseguir melhorar a sua pontuação e conseguir aumentar as suas chances. Mas pelo menos, respondendo a pergunta, sim, ter um perfil há mais tempo pode ser um diferencial ali para você, para que você não fique de fora pelo tie breaking rule, tá? Posso abrir o perfil para o geral e depois alterar para o Canadian Experience Class? Ótima pergunta, Thaís. Muito obrigada. Gente, o Express Entry, ele é um sistema inteligente, tá? Então, quando você abre o seu perfil, ele já vai identificar para quais streams você tá qualificando. Então, vamos supor, Thaís, vou te dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que você já tá no Canadá, você já tá, 9 meses ali de experiência canadense, mas você já qualifica para o Federal Skilled Worker. Não tem por que não abrir o seu perfil. A gente abre o seu perfil com a sua experiência
né, fora do Canadá. A gente coloca ali a sua experiência do Canadá e se você ainda está trabalhando, a gente deixa ela como aberto, porque o sistema ele vai continuar calculando os pontos. Completou 12 meses, o sistema automaticamente aumenta a sua pontuação, te dando pontos por experiência canadense, e ele automaticamente te qualifica também para o Canadian Experience Class. Tá? Então, é super possível você estar dentro do Express Entry e qualificar para mais de um programa, tá? Quando as rodadas são gerais, e você qualifica, por exemplo, para o Federal Skilled Worker e para o Canadian Experience Class, você vai ser convidada pelo Canadian Experience Class, tá? Agora, qualificar para mais de um stream também é positivo. Como eu falei, aqui, por exemplo, teve a rodada, a última, exclusiva do Canadian Experience Class, tá? Então, se você qualificava para os dois, você iria ser chamada ali pelo Canadian Experience Class e todo mundo que só qualificava pro Foreign Worker iria ficar de fora dessa rodada, tá? Então, sim, você pode abrir o seu perfil, mesmo não qualificando, a gente coloca a informação ali da experiência canadense, deixa o sistema continuar calculando, e aí você não precisa nem entrar pra, tipo, falar, completei um ano. Não, o sistema é inteligente. Se você deixou ali a data aberta, o que significa que você ainda está trabalhando, quando completar um ano, ele automaticamente faz essa alteração, te aumenta os pontos e te qualifica para o Canadian Experience Class, tá? Vamos lá. Eu era professora auxiliar de uma criança autista. Posso trabalhar como caregiver. Frazão. Frazão que mandou isso aqui. Frazão, caregiver não é uma experiência qualificada, tá? Tem o programa específico para caregiver. Ele era um piloto. Ele ia acabar agora. E teve um anúncio recente que esse programa vai ser estendido, as regras mudaram, mas a gente está aguardando o guide ser liberado para poder vir aqui fazer uma live e explicar com calma sobre todos os critérios. A gente já fez um post aqui dando o overview das mudanças, tá? Então, olha ali no histórico, porque tem informação já sobre o novo programa de caregivers. Não vou entrar muito nos critérios de elegibilidade, porque a gente estaria fugindo do tema da live, não é esse o ponto. Mas, só para deixar claro, caregiver é uma posição semi-qualificada e não dá para aproveitar essa experiência para o Express Entry, tá? Quantos pontos o francês dá? A Sara tinha mandado essa, eu acho que eu já respondi. E só complementando um pouco a minha resposta, de francês, gente, as provas aceitas pela imigração canadense para o Express Entry são o TCF Canadá e o TEF Canadá. Tá? A gente precisa tomar cuidado porque existe só o TCF, existe só o TEF, e essas são para o francês da França, tá? Então tem que ser a versão Canadá. Lá em Quebec eles aceitam outras provas, mas para o Express Entry apenas essas duas, tá? A Thaís perguntou aqui, se o PGWP chegar ao fim e eu ainda não tiver o PR, posso voltar para o Student Visa? Thaís, pode, tá? Você só não vai ter direito a aplicar para o PGWP de novo quando você terminar. O PGWP é uma vez na vida, tá? Então você pode sim voltar a ser estudante, mas não vai ter direito ao PGWP de novo, tá? Eu acho que poderia ser uma estratégia voltar para o estudante, para que você continue, né, comprando tempo no Canadá, continue tendo contatos com o empregador para, de repente, tentar um LMIA, né, para que você possa trocar o visto de estudo para trabalho, e aí continuar acumulando, né, fazendo essa troca, você continua acumulando experiência canadense, ou para ir ganhando ponto enquanto você vai aprendendo francês, né, ou torcendo para que a pontuação de corte baixe e você entre, tá? Então, pode ser uma estratégia, sim, perdão, mas o PGWP é uma vez na vida, tá? Gilberto, preciso terminar os 2 anos de college ou posso, ao concluir o primeiro ano, abrir o perfil? Muito boa essa pergunta. Gilberto, ter o college não é critério de elegibilidade, tá? Então, de novo, cada um dos programas, Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade Workers, tem os seus próprios critérios. Se você cumpre os critérios, você pode abrir o seu perfil. Então, ter concluído o college não é um critério de elegibilidade. Isso é um critério de pontuação. Quando você concluir, você ganha 15 pontos, se for um certificado ou um diploma, de pelo menos um ano. Se for um bacharel, mestrado ou doutorado, você ganha 30 pontos, tá? É essa a diferença. Então, se você concluiu o primeiro ano e você qualifica,
ou se você nem concluiu e você qualifica, você pode abrir. Mas os pontos só vão ser... qual que é o termo? Awarded. Gente, às vezes foge as palavras em português. Você só vai ganhar os pontos quando você realmente concluir o curso, tá bom? Então, a gente precisa prestar atenção no que é critério de elegibilidade e no que é critério de pontuação. Gente, acho que é isso. Nós já chegamos aqui no final da live. Agradeço imensamente todo mundo que participou, que fez pergunta, que tá aqui interagindo com a gente. Mais uma vez, se você tem interesse em saber se o Expresent é a melhor estratégia para você ou não, se você cumpre os critérios de elegibilidade, se cumprindo os critérios de elegibilidade, se as suas chances são boas ou não, ou o que você pode fazer para melhorar as suas chances, ou se existe algum outro programa que seja melhor para você, se o programa de estudos é uma boa opção ou não, o que eu posso fazer de fora do Canadá. Todas essas coisas, todos esses assuntos são discutidos durante a consulta, tá? A consulta, ela é muito enriquecedora para que você possa dar o pontapé inicial para o seu plano de imigração e seguir ali bonitinho, tendo, né, a segurança de que você não tá andando cego por aí, tá? Então, eu super recomendo a consulta. E aí, de novo, usando o cupom de desconto IVISA... Não, deixa eu ver aqui, porque... já tava falando errado. É Live ISA 24, tá? Live ISA 24. Time de marketing, vocês conseguem colocar aqui nos comentários pro povo, de repente, dar um screenshot. Vocês ganham $10 de desconto no valor da consulta, tá bom? Boa sorte para todo mundo que já está no Express Entry. E, de novo, gente, se eu posso dar uma dica, abrir o perfil é um risco positivo, tá? Vamos abrir o perfil se você já qualifica. Como falei, os critérios de elegibilidade, na maioria das vezes, a maioria das pessoas conseguem cumprir. Se você cumpre os critérios de elegibilidade, vamos deixar o seu perfil aberto. Enquanto a gente trabalha em estratégias para também aumentar a sua pontuação. E aumentando a sua pontuação, aumentar as suas chances de ser chamado, tá bom? Vai ser um prazer ajudá-los. Agradeço de novo a participação de todo mundo. Tem uma última pergunta aqui. Mãe enfermeira com pós-graduação e 1 ano de experiência. Por onde começar a construir o perfil imigratório? Da Liz. Liz, acho que eu respondi, tá? Pela consulta, tá? Eu preciso de muito mais informação do que somente isso para poder te falar realmente das suas chances, tá bom? Na consulta a gente calcula a pontuação, eu divido a minha tela, eu explico passo a passo e a gente fala com bastante cuidado aí sobre as estratégias e as chances, tá joia? Muito obrigada para todo mundo que participou. A live vai ficar salva, então se você perdeu o comecinho, é só voltar ali e assistir de novo. Lembre de deixar o comentário, tá? E nos acompanhe aqui nas redes sociais, porque toda semana a gente tem live, a gente tá postando todas as novidades. A imigração tá mudando bastante, então vira e mexe tem novidade que a gente posta aqui. Então, fiquem atentos aí nos nossos posts para que vocês possam estar por dentro de tudo, tá bom? Um beijo para vocês, tenham uma ótima tarde ou uma ótima noite, não sei de onde vocês estão nos assistindo. E vejo vocês na consulta. Um abraço.